Boa noite. Bem-vindos a mais um Café Literário da Psicanalítica. Sou Maria Regina Limeiro Ortiz, coordenadora do Café Literário, e psicanalista da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Essa atividade tem como objetivo compartilhar psicanálise, literatura e cultura com a comunidade de uma forma gratuita. Ocorre toda segunda e terça-feira do mês, às 19h30. Hoje iremos conversar sobre a obra Os Miseráveis, de Victor Hugo. Contaremos com a participação da professora de literatura francesa da URGS, Beatriz Gil, e de nossa colega psicanalista Maria Lucrécia Scherer-Zavascki. Cada uma terá 20 minutos para fazer suas explanações sobre a obra e depois abriremos para a participação de vocês. Então, quem quiser participar, fazendo perguntas, contribuições, basta clicar na mão abaixo da barra que irei chamando por ordem de inscrição. Então, com a palavra, a professora Beatriz. Boa noite. Em primeiro lugar, queria agradecer, Maria Regina, por esse convite e por essa oportunidade de conversar com vocês e com a Maria Lucrécia, que está aqui dividindo a mesa, para conversar sobre Victor Hugo, né, em especial sobre Os Miseráveis. Romance desafiador, autor monumental, né? E sempre é difícil fazer uma breve introdução, um breve comentário, para mim, pelo menos, né, a respeito desse autor e a respeito dessa obra em particular. Então, eu gostaria, em primeiro lugar, de fazer uma pequena contextualização, tá, dessa obra, e depois eu vou falar de algumas características, né, internas a esse texto, para provocar algumas reflexões e, enfim, fazer alguns comentários que a gente possa debater e, enfim, aprofundar logo a seguir. O Victor Hugo, né, pegando essa figura, pensando nessa figura monumental aí que teve a sua existência de 1802 a 1885, ou seja, né, atravessou o século, conheceu, né, muitas revoluções, regimes, mudança no país, mudanças inúmeras, conheceu o exílio, né, foi um escritor bombástico que incendiou teatros com as suas inovações dramatúrgicas, etc. Então, é uma figura singular, né, e uma figura muito representativa, né, desse período, que foi o século XIX. Eu estou falando aqui do século XIX e um pouco fazendo uma equivalência, né, de um homem com um século, parece até um pouco bizarro, mas isso é algo que vem do próprio Victor Hugo, né? O Victor Hugo, ele falava do século XIX como um bloco, né? Um bloco de tempo, um bloco a ser cumprido, na medida em que o século XVIII ele produziu, ele elaborou, né, ideais de liberdade, ideais de igualdade, o ideal de um povo, etc. E o século XIX, para o Victor Hugo, era o século das realizações, né? Então, o que provocou, né, esse salto, o que produziu esse salto, essa mudança, essa transformação na sociedade francesa do século XVIII para o século XIX, foi a Revolução Francesa, né? Foi o fenômeno revolucionário de 1789, e que, para o Victor Hugo, desencadeou, né, um potencial de mudanças que deveria se realizar e ser levado às últimas consequências ao longo do século XIX. E o papel dos escritores, o papel dos intelectuais era de trabalhar nesse sentido, de trabalhar nessa evolução revolucionária, sempre. Tá? Então, porque havia uma ideia, isso eu posso dizer que não era
uma ideia de Victor Hugo exclusivamente, mas era também um entendimento de muitos romancistas, de muitos literatos, Georges Sand, Balzac, enfim, de que a Revolução Francesa ela estava inacabada, né? Ela não tinha cumprido as suas promessas ao longo do século XIX. Então, a gente está falando agora, pensando nos Miseráveis, a gente está falando em 1862, que é quando ele publica essa obra. Tá? O Victor Hugo nasceu em 1802, ele tem uma produção enorme dos anos 30, já nos anos 20, mas especialmente ali dos anos 30, muito teatro, romances, enfim, né? Poesia, né? Mas especialmente o século XVI, os anos 60, 1860, são marcados pelo exílio. Né? A gente tem a Revolução de 1888 e logo depois o golpe de Estado de Napoleão III, né? Aquilo que a gente chama de o Segundo Império na França. O Victor Hugo, nesse período, a partir de 52, ele se exila, tá? Ele vai morar, passa por vários lugares, mas se fixa por muito mais tempo numa ilha, no Canal da Mancha, no norte da França, chamada Guernesey. E é nesse lugar onde ele vai produzir, vai continuar sua produção, né? Porque essa máquina não para nunca, mas ali, especialmente, ele tem uma obra com certas particularidades, tanto no teatro, né, que ele continua escrevendo, apesar de suas peças não serem representadas, porque ele estava em exílio, quanto em poesia, também ele continua publicando, e no romance, né, no romance aí com Os Miseráveis. Lembrando que Os Miseráveis, ele não é escrito ali nesse período exatamente, ele já começa, né, a sua escrita, a gênese desse texto, ela já está lá nos anos, ainda está lá, já está lá, na verdade, dos anos 40, 45, 46, e essa escrita ela é interrompida em 48, fevereiro de 48, quando eclode a Revolução nesse período, Revolução Popular nesse período, e o Victor Hugo se envolve diretamente e completamente na causa republicana. Né? Então, ele se exila, né? E é lá nos anos 60, início dos anos 60, que ele vai retomar esse texto, né, que ele havia interrompido, e fazer a sua finalização. Claro, com um novo olhar, com novas experiências históricas, no caso, essa experiência da Revolução de 48, com a experiência de homem exilado, com um olhar distanciado de seu país, né? E com muito ódio daquele imperador, né, que de alguma maneira havia torcido o pescoço da República, né, e que se colocava como homem censor, autoritário, que de fato interditou as obras, de modo geral, do Victor Hugo. Depois ele libera, né, as obras do Victor Hugo, mas ainda assim o autor ele se recusa a voltar para a França e ele diz que ele só vai retornar quando a liberdade retornasse também àquele país. Então, ele só voltou desse exílio quando, nos anos 70, quando Napoleão III saiu do governo, foi tirado do governo. Né? Então, era um pouco essa introdução que eu queria fazer, e lembrando também a respeito do século XIX, essa ideia dessa temporalidade e de uma evolução que está em curso, né? Uma evolução que a gente, bom, hoje diz e hoje sabe que desemboca na República, na Terceira República, né? Nos anos 70, na França. Mas a gente tem também, né? Então, a respeito dessa ideia do século XIX,
nesse mesmo período, ele escreve, então, ele publica Os Miseráveis em 1862, em 1864, ele escreve um ensaio, né, também no exílio, chamado William Shakespeare. Tá? É um ensaio impressionante, mas ele é marcado, isso que eu queria assinalar, ele é marcado por um título, um capítulo, que se denomina Século XIX. Tá? E desse capítulo de fechamento desse ensaio, ele convoca seus pares, os intelectuais, os poetas, os pensadores, a estarem do lado do povo, a fazerem aquilo que ele chamava de uma arte social, uma arte útil, né? E conclamava seus pares a um engajamento da sua escrita, pelo seu trabalho, pela sua pena. Tá? Tudo isso, né, seguindo a ideia de que ele e a sua geração eram filhos da revolução. Nós somos teus filhos, revolução, dizia ele. Né? Então, nós temos que continuar, finalizar, cumprir com esse processo. O cumprimento desse processo passava por uma sociedade justa e igualitária. Tá? E aí a gente chega, né, na produção dos Miseráveis, a gente chega nessa concepção, né, eu fui 2 anos para frente, mas está nesse ambiente, nessa concepção toda de Victor Hugo, concepção social, literária, estética. Né? Os Miseráveis, então, ele aparece como essa espécie de monumento, né, que é a voz dos oprimidos, que é a voz dos explorados. Tá? E aí eu vou entrar um pouquinho na composição desse texto. Tá? Porque a gente tem, em relação aos Miseráveis, a gente tem frequentemente a ideia das figuras que são quase míticas já para nós, né? No Jean Valjean, na Cosette, né? No Javert, e a intriga também, né? Uma intriga relativamente simples, né? Mas que, por força das inúmeras adaptações, das traduções, das leituras que enfim, se dão até hoje, né? Temos no imaginário, criamos esse imaginário dos miseráveis, né, com essas figuras representativas. Em compensação, me parece às vezes que se perde algo, né, desse lugar, desse tempo-espaço em que foi produzido o texto. Tá? E aí eu quero chamar a atenção um pouco sobre isso, esse é o meu ponto principal e dizer assim, de fechamento, né? Que é a assimilação de uma dimensão da história no texto. Porque a gente tem, vamos dizer assim, o ficcional, né? Essa intriga que é aquela que nos é conhecida, né? Que é a história desse ex-prisioneiro, né? O Jean Valjean, né? Que é submetido a uma longa pena por ter roubado um pedaço de pão para sua família. Quando ele sai da prisão, ele é acolhido, então, por um bispo, né, o bispo Myriel, de quem ele rouba, né, mas acaba sendo perdoado por esse bispo, né, pelo Myriel. E esse gesto generoso, misericordioso do bispo faz, né, mudar a sua atitude, né, provoca uma transformação, né, no personagem, que a partir de então se transforma num sujeito altruísta, acolhedor, e que vai finalmente ser o pai, né, o pai adotivo da Cosette e cuidá-la com muito zelo, etc. E também, mais adiante, vai ter uma atitude bastante misericordiosa, né, em relação ao Javert, né, que é que é o policial que lhe persegue e que quer
afinal de contas, mandá-lo para a cadeia mais uma vez, né? Que ele voltasse para a cadeia. Então, o enredo é mais ou menos esse, né? Bastante simples, mas o que eu quero chamar a atenção é que esse romanesco ele se articula o tempo inteiro com um discurso e com uma dimensão que é de uma realidade histórica. Ou seja, o Victor Hugo ele vai trazendo pedaços da história, né? Coisas mais anedóticas ou histórias dos acontecimentos, como ele diz, né? História dos acontecimentos se contrapondo à história do cotidiano, que parece que é o que ele faria, né? A história da intimidade, do subterrâneo, enfim. Mas ele se coloca também como historiador de Luís Filipe, que é o monarca que vai assumir o trono da França depois de 1830. Ele fala de Waterloo, que é a queda do Napoleão Bonaparte, né? E ele fala das revoltas de 1830, lembrando que a intriga de que trata Os Miseráveis, ela é relativamente restrita limitada do ponto de vista histórico, né? Ela começa ali em 1815 com a queda do Napoleão Bonaparte, atravessa 15 anos do período que se chama a Restauração, né? E apresenta também a Revolução de 30, né, que é a subida ao trono de uma monarquia, do monarca burguês, né, o chamado monarca burguês, e imediatamente, em 1832, as revoltas populares, enfim, incentivadas e lideradas pelos ideais republicanos. Tá? Lembrando que essa restauração, esses 15 anos aí, é o retorno ao poder da dinastia dos Bourbons, né? Aqueles que tinham sido decapitados, né? Luís XVI, que fora decapitado em 1789, enfim, um pouco depois, tem a subversão, né? A mudança radical com a Revolução Francesa, retirada, exílio, morte da nobreza, e em 15, após o primeiro império, o Império de Napoleão Bonaparte, a gente vai ter o retorno por 15 anos dos Bourbons. Né? Então, o Victor Hugo ele traz esse pedaço de história, tá? E coloca os seus personagens e coloca a sua ficção, né, tramada nessa história. Tá? Ele apresenta, de alguma maneira, o que também era uma ideia muito forte no período, pelos historiadores, pelos romancistas dos anos 20, dos anos 30 já, né, de que a história ela pode ser feita por todos. Né? E no caso dos Miseráveis, a gente tem uma força, um potencial de luta que vem dos oprimidos, né? Usando um termo que o autor utiliza com bastante frequência, explorados, oprimidos, o povo, de um modo geral. Né? O povo é um termo também do qual ele se serve com frequência. Bem, então eu queria chamar atenção sobre isso, sobre essa característica, né, desse entrosamento entre essas figuras ficcionais, né, esses personagens que são construídos e que estão em ação, né, e que estão num embate. Então, o autor, o narrador, ele mostra que existe, de um lado, uma força, um potencial de combate, que é um potencial de um combate coletivo. Isso está dado ali por essa realidade histórica, isso está dado por aquele fantástico capítulo que se chama Algumas Páginas de História, né? Isso lá na parte 4, né? Começa com algumas páginas de história e logo depois a gente vai ter
a atuação do Enjolras, por exemplo, né, que são revolucionários, revoltosos, que estão ali num capítulo e outro conversando, né, essa realidade coletiva, essa insurreição e logo depois o personagem ficcional. Então, esse casamento, essa conjunção dessas duas dimensões, que eu estou simplificando bastante, né, didaticamente, digamos assim, né, tratando de duas, como se fossem duas dimensões, mas elas são uma coisa só, para, como eu vinha dizendo, apontar, de um lado, esse potencial de luta, né, dos miseráveis, né, dos deserdados, dos desafortunados, tá? E também uma capacidade de luta e de mudança pessoal, individual, que se faz, em especial, vou dar como exemplo aqui, o protagonista Jean Valjean, né? Que tem lá no início do texto, no início dessa história, uma experiência, que é essa experiência generosa com Miriel, que o transforma, né? Então, há também aí, no plano pessoal e no plano individual, uma capacidade, uma força e uma potencialidade para a mudança individual. Tá? Então, esses seriam assim os traços principais que eu gostaria de trazer para a discussão, né? Enfim, para a nossa conversa, e acho que, enfim, teriam muitos outros aspectos aqui, a gente não tem muito como explorar com maiores detalhes. Mas, para mim, eu leio, né, eu acho que uma leitura que é extremamente fértil, né, interessante, é essa, né, que ressitua, né, essa ficção, que ressitua esses miseráveis naquele universo francês específico, né? E que está mergulhado numa história de grande turbulência, de muitos impasses, de muitas contradições, né? Porque se faz, vamos pensar assim, desde a Revolução Francesa se formula, se elaboram certos ideais, né? E a França, a sociedade francesa vai virando uma espécie de grande laboratório, né? De laboratório de ordens distintas, ordens políticas, regimes políticos, né? Uma efervescência, são inúmeros regimes que atravessam o século XIX na França, né? Dois impérios, uma monarquia restaurada, a monarquia burguesa e assim por diante. Então, para finalizar, eu acho que Os Miseráveis, eles são um romance histórico, eles são um romance filosófico, eles são um romance épico, né? De fato, um texto de uma complexidade fabulosa, né? E que até hoje, para a gente, né, rende muita reflexão sobre os nossos tempos, sobre a nossa relação com a história, sobre a nossa relação com a coletividade, e etc. Então, fico por aqui. Obrigada, era isso, Maria Regina, por enquanto. Muito obrigada, Beatriz. Excelente a tua análise. Então, convido agora a Lucrécia. Boa noite a todos. Primeiramente, Maria Regina, desejo te agradecer, como amiga e colega, esta distinção de me convidar para este café literário. E eu gostaria também de dizer do meu encantamento pela capacidade didática, sintética e da professora Beatriz
que nos situa neste contexto histórico que enriquece e esclarece algumas reflexões que eu trouxe aqui sem este compromisso da fidedignidade histórica, mas a partir de uma leitura livre desta obra, né? Quando eu me deparei com a tarefa, logo vi que seria impossível comentar esta obra do ponto de vista psicanalítico na profundidade e na extensão que merece. No entanto, encorajei-me a pensar alguns aspectos dos infinitos estímulos por ela suscitados, pelo compromisso assumido com a Maria Regina, e me conformei com a incompletude por uma frase do próprio Victor Hugo. Ele diz, referindo-se a Fauchelevent, não sei se assim se pronuncia, professora Beatriz, o merecimento é fazer cada um o que pode. Esse Fauchelevent era o jardineiro do convento no qual ele alojou o Jean Valjean e a Cosette em mais uma das tantas situações cruciais de perseguição, salvando-lhes a vida em retribuição reparadora ao senhor Madeleine. Preciso dizer que ainda estou sob o efeito do encantamento renovado pela história, ao meu ver, professora Beatriz, atemporal, apesar de ser fidedigna com aquele século, né? E bela, engendrada por este gênio Victor Hugo. A desventura, a morte de sua alma, o renascimento e a emergência do grande homem que protagoniza a história, vira uma pessoa íntima ao longo dessa imersão. O herói arrebata-nos, nos torna parceiros e admiradores. Essa figura de Jean Valjean é formidável, personificando o resgate da dignidade e da esperança. Mesmo que já saibamos a história, torna-se a vivê-la, torcendo o tempo todo para que o herói se salve, que sobreviva, para que Cosette seja feliz e que, finalmente, Javert, o representante da lei, do establishment, do Estado, dos valores retrógrados, se renda à integridade e à bondade do herói, comutando a pena tão injusta. É toda uma situação metafórica que eu percebi, ou pelo menos revivenciei isso, como muito atual. Em última instância, se almeja que o terno amor dos jovens Mário e Cosette floresça e que a justiça, a honradez na sociedade se constituam na regra e não na exceção, segundo os ideais republicanos. A gente se transporta para outros cenários, como muito bem descreveu a professora Beatriz, para a França, para Paris, 1840, reinado de Luís Filipe, queda de Napoleão III, e, curiosamente, do meu ponto de vista, ao mesmo tempo para um universo muito familiar, porque se detém em sensíveis reflexões acerca do essencialmente humano inserido em uma sociedade tão contrastante em oportunidades. Eu me pergunto, ao longo da leitura, alguma semelhança com a nossa? Com os países em desenvolvimento? Séculos depois, trata-se de uma peça monumental, como também se referiu a professora Beatriz, podendo facilmente ser considerada, ao mesmo tempo, um tratado de filosofia, de direito. Eu sei que os professores de direito aqui usam como referência para estudar e para discutir com os alunos, de sociologia,
de política, de economia, de história, de religião e, por que não dizer também, de psicologia. Tenho percebido, quando me confronto com obras dessa magnitude, de que os artistas se antecipam de longe aos cientistas, sobretudo no que tange à alma humana. Sua comovente compreensão do sofrimento nos aproxima da vida íntima de seus personagens, transportando-nos ao âmago de sua condição. As angústias, ambivalências, sentimentos de amor e ódio, de generosidade e inclinações tanáticas que seus personagens vivenciam, em muito se assemelham a nós mesmos, a nossos amigos, a nossos conhecidos, a nossos pacientes. O que lemos nessa obra é surpreendente, instrutivo, denso, enriquecedor, mas não nos é estranho no que diz respeito ao espírito humano, tanto no que se refere à sua grandiosidade, quanto à sua mais sórdida baixeza. É de uma atualidade retumbante, ao meu ver, sabe, professora Beatriz? Tendo em vista o retrato da riqueza e opulência, em contraste com a carência e humilhação das classes oprimidas por sua absoluta miséria e, consequentemente, seu adoecimento, dizemos nós, na área da saúde. O romance foi revolucionário, uma vez que até então, historicamente, segundo eu li, professora, a literatura não havia se ocupado dos pobres e miseráveis. Algum paralelo, quem sabe, com a Inglaterra e outros autores, mas na França foi bombástico, eu acho, esse lançamento dos Miseráveis. Eu até lhe pergunto assim, a repercussão que isso possa ter tido na época, 1860, né? Estabelece claramente, Victor Hugo, entre o abismo entre o mundo dos poderosos e dos oprimidos da época, na França, no pós-Revolução Francesa. Retrata o contexto histórico amplo, com suas idas e vindas do pós-Revolução Francesa, as consequências para a população pobre. Como disse a professora, foi uma revolução ainda incompleta. Eu acredito que até hoje, eu não sei em que parte do romance que eu li, que algum dos personagens diz assim, olha, depois de Jesus Cristo, a Revolução Francesa foi o maior marco do Ocidente. As consequências dessa revolução também ao longo das idas e vindas desses embates políticos foi ocorrendo também o empobrecimento econômico, ético, moral, a corrupção dos poderosos, incluindo os segmentos do Estado e da Igreja, a insensibilidade monárquica diante da crescente desgraça e miséria, segundo a sua corrosiva e autofágica exploração, e o caldo de cultura que foi se engrossando e fortalecendo os ideais republicanos. Ao mesmo tempo em que Victor Hugo minuciosamente arremessa-nos para junto ao coração de seus personagens. Recortei aqui algumas poucas impressões dos efeitos emocionais para mim como leitora, uma simples leitora, e com uma lente de psiquiatra e psicanalistas com maior proximidade com crianças e adolescentes. Pensei primeiramente nos pais, e aí o perfil da mulher que é apresentada de forma tão contundente. Assim, sofremos com Fantine, a dor da traição, do abandono e da condenação ao ostracismo, a doença e morte devido ao preconceito, à falsa moral e os costumes da época. E eu me pergunto, da época? E agora o filicídio, o incremento do abuso sexual e maus tratos de nossas crianças, o aumento da ansiedade e depressão na população e nas crianças e adolescentes.
Voltemos ao romance. Testemunhamos a trajetória de Fantine, que mais se assemelha ao Calvário, sendo a sua cruz a entrega da filha, de boa fé, aos calhordas e monstruosos Thénardier. Como cresceria Cosette, essa menina, objeto de tanto amor em seus primeiros anos de vida, arrojada à mais absoluta solidão, maus tratos, exploração? Não bastasse a cruz, os espinhos de Fantine foram a fome, o envelhecimento precoce, a solidão, a humilhação, o vilipêndio, a venda dos cabelos e a sangrenta venda dos dentes lindos, suas pérolas da juventude, com o intuito de enviar mais e mais dinheiro para seus exploradores. Morreu exaurida pela dor, alucinando a filha, cantando-lhe a canção de Ninar. Metáfora da realidade atual. Nos indignamos com a crueldade de seu amante, que não reconheceu a filha, e de seus frívolos companheiros de universidade, ricos, frios e calculistas, que exploraram a ingenuidade da pequena costureira, prometendo-lhe eterno gozo. Esses irão assumir o poder quando lhes tocar a vez, pois pertencem à classe dominante e mais culta. Diz Victor Hugo, a mulher é que sofre mais. Aqui não posso deixar de ver com a minha lente todas as consequências para tantas mulheres, mães abandonadas, sozinhas, sem parceiro, mães dos nossos pacientes que, assim debilitadas e vulneráveis pela contingência econômica e pelo sofrimento psíquico consequente a serviço e maus tratos, não se encontram suficientemente competentes afetivamente para cuidar de sua saúde, suas gravidezes, seus bebês recém-nascidos e, mais além, em seu desenvolvimento infantil, adolescente. Como o poder público as recebe sem condições suficientes de amparo? Esta será a geração de crianças que vai sucedermos. Não só lá na França, no século retrasado, mas aqui, quem sabe, também. Porém, aqui, a maioria de nossas Cosettes não terá a oportunidade de, após o violento trauma da separação, maus tratos e abusos, encontrar um benfeitor, pai, avô, afetuoso como Jean Valjean. Vem daí a minha inquietação que compartilho com as minhas colegas de mesa. Disse Victor Hugo que o verdadeiro alento da alma é o pensamento. Em uma época em que ainda não havia surgido um Freud, uma Melanie Klein ou um Bion, é surpreendente o seu entendimento do ser humano, denotando uma profunda sensibilidade quanto aos padecimentos da alma. Foi comovente para mim que trafego por este terreno minado. Muito mais se poderia falar das mulheres e seus filhos. Agora eu vou me ater um pouquinho ao homem. Os extensos diálogos internos travados por Jean Valjean após o transformador encontro com Myriel ou com o chamado Dom Bienvenu ministram aulas sobre os conflitos e resoluções otimistas do mundo interno do indivíduo, que representa também os conflitos da humanidade. Lembrei-me de Amor e Ódio e Reparação, de Melanie Klein, que joga a luz sobre essa transformação. Acompanha-se a miraculosa metamorfose de Jean Valjean, que, de brutamonte, rude, amargo, abjeto, rancoroso, cheio de ódio e sede de vingança, naturalmente resultando de 19 anos nas galés, se torna um homem admirável, capaz, sensível, generoso e muito bem-sucedido, fazendo bem, não somente a si,
mas a toda a comunidade de Montfermeil. Isso devido à bondade, à compreensão e à sensibilidade de Dom Bienvenu. Outra vez, a minha lente, é possível tal formidável transformação? Estaria essa incrível mudança, aí fico eu fantasiando, né? Assentada na nobreza e consideração do menino Jean Valjean, enlutado pela perda de seus pais e pela consideração com a sua irmã e sobrinhos na terna infância, quem sabe uma magnífica genética, somada a algum momento de mãe suficientemente boa antes de sua morte, tenha-lhe oportunizado a matéria-prima para posterior milagre, conjecturas dessa lente enviesada da psicanálise da infância. Um discreto jardineiro, podador de árvores, devido ao desespero e impulsividade adolescente, tentou roubar um pão que abundava na vitrine da padaria para alimentar as crianças famintas de sua casa. Ele foi desproporcionalmente punido às galés. O adolescente não pensava, era pura emoção nessa etapa de sua vida. A confusão, o ódio, o rancor e o endurecimento progressivo decorrente de maus tratos e abusos levaram-no à morte da alma. Suas reiteradas fugas redundaram em 19 anos de galés. Aqui me socorreu Leonard Shengo em sua obra elucidativa sobre o abuso e maus tratos de crianças. A pergunta durante o romance é para que tamanha penitência, qual o sentido da existência desses seres humanos, o homem busca respostas na filosofia, nas ciências, nas religiões, na medicina. A consciência do infinito, porém, para todos é uma constante. Como diz o autor, este livro é um drama cujo primeiro personagem é o infinito. O homem é o segundo. O infinito, Deus, ou o ideal, como os republicanos desejavam. O inatingível, o bem, é almejado pelos principais personagens da obra e é para nós, seus leitores, trazendo alento na busca de transformação, sempre na direção da integridade, da dignidade humana, da justiça social, da tolerância, da aceitação das diferenças, enfim, no rumo de um processo civilizatório. As crianças. Minha atenção se volta para o desenvolvimento das crianças, das Cosettes, das Aponines, dos Marios, dos Gavroches e de tantos outros meninos e meninas da França, do Brasil, de Israel, dos palestinos e de tantas outras zonas de perversidade, brutalidade e guerras. Pudera tivéssemos mais Mários e Cosettes assistidos pelo terno e generoso Jean Valjean. Pudera todas as meninas como Cosette, mesmo que tardiamente, tivessem uma boneca cor-de-rosa para brincar, ensaiando assim a sua maternidade, como belamente reconhece o autor. Que tenhamos a integridade dos Gavroches, mas sem a necessidade do suicídio heróico, dos desperdícios de vida e de alegria e de energia. Pudera a nossa sociedade fosse mais protetora com nossas crianças e menos mesquinha e intolerante com os nossos pequenos. Que nossos dias atuais não fossem manchados de sangue e dor, tingido pelas guerras ora em curso, como as que explodiram novamente no sábado, né? Os efeitos dessa disseminação de violência, como sabemos, e como testemunha o romance, infelizmente segue proliferando, e os ideais da Revolução Francesa ainda não foram completamente alcançados. Serão algum dia? Multiplica-se a destruição. Leiamos mais Victor Hugo, ouçamos mais professora Beatriz, ouçamos mais psicanalista Maria Regina,
Leiamos mais Vitor Hugo, que joga luz, joga esperança a seus leitores. Recomendo fortemente que todos o façam. Era isso, Maria Regina e professora Beatriz. Obrigada, Lucrécia. Bem, está aberta a discussão. Quem quiser se inscrever, basta clicar na mão abaixo na barra, que eu vou chamando por ordem de inscrição. Então, a palavra está com vocês. Beatriz. Eu queria agradecer essa exposição da doutora Maria Lucrécia aqui para a gente, que eu fui lá ancorar esse texto no passado e no século XIX, e ela faz essa provocação, essa abertura maravilhosa aqui para o nosso tempo, né? E para os nossos desafios, que não são poucos também, né? Sim. E adorei e agradeço muito por recuperar esse perfil dos personagens, né? Essa carne, essa alma de cada um dos personagens, né? Enfim, são de fato fortes e que nos remetem, né? A interrogações ainda hoje. Gostei muito, obrigada pelas citações e pelas lembranças, por essa recuperação desse texto. Eu assinalei inúmeras coisas, que são passagens magníficas, e quando eu falei naquela dimensão da realidade histórica, tem um outro traço interessante ali, que eu acho que é muito também emocionante, né, que provoca, né, muito fortemente uma emoção no leitor, que são as digressões desse narrador, né? Ele faz inúmeras digressões e ele vai longe na sua reflexão sobre a miséria, sobre a necessidade de luzes e civilização. Então, é um romance, e eu acho que, de novo, né, abrindo, Vitor Hugo faz isso, mas outros autores também fazem isso na sua época, que é não apenas aquilo que a gente diz que é uma caracterização do realismo, né, que é uma reprodução, né, ou uma representação dessa realidade pela galeria de personagens, pela a reprodução de eventos, etc. Quer dizer, não é só uma tradução, né, ou uma representação, uma pintura dessa realidade. É efetivamente, no meu entender, eu acho que isso é a grandiosidade do texto, uma tentativa de compreensão dessa realidade. Assim, um empenho, um esforço fabuloso para ler essa realidade profundamente. Né? E aqui eu remeto de novo àquela passagem que ele diz que o seu tempo tem pelo menos dois tipos de historiadores, né? Os historiadores dos acontecimentos, o historiador do cotidiano. Obviamente que ele está falando de si mesmo como romancista. Eu achei também. Não é um romancista das coisas visíveis, da história dos príncipes, das guerras, dos grandes eventos, né? Da vida pública, enfim. Ele é o historiador daquilo que está oculto, daquilo que é a base da montanha, como ele diz, aquilo que a gente não vê, que a gente não enxerga, né? Mas que fermenta, né? Mas que tem vida. E o romancista ele tem que ir lá e trazer, colocar luz, né? Nesse âmbito, que é o âmbito da intimidade, das relações, das dores, do sofrimento, né? E isso é uma coisa que eu acho belíssima, né? No texto, e sendo costurada sempre, como eu digo, por essas inúmeras reflexões e digressões. Ele não se furta a isso, ele vai longe, e são inúmeras páginas em que ele vai levando, né, conduzindo o leitor, né, junto de si,
a essa reflexão. E chamando atenção também uma das coisas que me veio aí ouvindo a Lucrécia, é desse ideal, né, que ele traça muito claro, né, que é da esperança, né, está ligado ao crer, né, e do amor, né? Sim, Então, tem algo, né, que está no horizonte e que tem que ser construído e tem que ser perseguido, né? sim, Ele se refere a isso também, relacionada a esse horizonte, a esse futuro, a ideia de progresso, né? Isso é uma coisa interessante isso, que subjaz, né, toda essa reflexão e essa crença numa possibilidade de uma melhora, né? Esse progresso moral, esse progresso material, esse progresso político, quer dizer, são os termos da época, sim, evidentemente, né? Mas que, no caso do Vitor Hugo, é algo muito forte. Eu queria só lembrar sim. de uma síntese que ele faz numa coisa que inicialmente era para ser um prefácio, né, Aham, dos Miseráveis, né? uhum, E ele fala de uma danação social, enfim, é uhum, um texto pleno de metáforas impressionantes, né? E ele fala que vivemos, né, no seu tempo, uhum, um inferno sobre a Terra, um sim, inferno sobre a Terra. Um outro termo que ele usa, a Terra é um calabouço, né? aham, Então ele diz que há três problemas essenciais do século. Três: sim, a degradação do homem pelo proletariado, a decadência da mulher pela fome e a atrofia da criança pela noite. Então, bah, nesse grupo, né, que ele chama nesse povo, né, que ele define, que ele classifica internamente como, enfim, os trabalhadores, os operários, mas dando relevo às mulheres, ao sofrimento das isto, mulheres, ele diz as mulheres são as que mais sofrem e é, as crianças é, também, né? As crianças pelo uhum, seu abandono e, isso, naquela época, né, pela sua carga de trabalho. As crianças Tra- trabalhavam, né, como é, adultos, trabalhavam 12 horas, então havia uma reivindicação de que pelo menos as crianças trabalhassem 8 horas e não 12 horas. Enfim, né? Era é, o trabalho forçado do tempo, o trabalho infantil. Então, queria só recuperar aqui essas palavras do Vitor Hugo, que o Crécia me inspirou, mas é. vou passar a palavra, não sei se tem mais alguma, se tem perguntas, se tem questões, Maria Nós Regina. tínhamos uma pessoa inscrita, mas Magdala, mas não está mais. Uhum. Então podemos continuar conversando entre nós. Eu acho uma discussão bem interessante, né? É, eu fiquei agora que a professora Beatriz falou do trabalho infantil, que é uma praga vamos dizer assim, que nós sabemos que existe na nossa realidade, não precisamos ir longe, né? Essa situação segue, ocorre muito. Eu me lembrei assim que a descrição do sofrimento da Cosette, pequenininha, varrendo, carregando aquele balde d'água. Esse homem é de uma capacidade perceptiva, descritiva, espantosa, né? A gente se transporta para cenas, para situações, né? Sofrimento também, né, Lucrécia, assim. É a pequenininha embaixo da mesa, né? Hum. E isso a gente não precisa ir para a França, a gente pode subir um morro aqui, ali no Morro da Cruz, a gente vê as crianças embaixo da mesa, embaixo dos caixotes, né? Tendo que... Então, os ideais da Revolução Francesa, eu acredito que sigam vigentes. A questão é que nós, como espécie humana,
eu acredito que temos muita dificuldade de aceitar o outro, né? Olha o que aconteceu no sábado, olha o que está acontecendo em Israel agora, na faixa de Gaza lá, né? Então, parece assim que nós, como humanidade, crescemos em alguns momentos em direção ao processo civilizatório, há uma regressão, crescemos, há uma regressão, né? E uma digressão agora, que eu me lembrei aqui, né? Quando a figura do Myriel é belíssima, né? Não existem tantos desses na face da Terra. Mas aí descobriram um livro lá que ele estava lendo, Filosofia da Ciência Médica, e aí ele fez uma nota no livro sobre os médicos, né? Eis a diferença no livro. A porta do médico nunca deve estar fechada. A porta do padre deve estar sempre aberta. Estou pensando nos nossos ofícios. Num outro livro, Filosofia da Ciência Médica, faz outra nota. Por acaso não sou também médico para eles? Também tenho meus doentes. Primeiro os deles, que eles chamam de doentes, e depois os meus, que eu chamo de infelizes. Eu acho que muitas das nossas profissões têm essa função também, né? E a outra lapidar dele é quando a irmã e a governanta do Bienvenu, do Myriel, o senhor fecha a porta, não sei o quê, vão chegar os ladrões, né? E ele diz o seguinte: nunca devemos ter medo de ladrões ou assassinos. São perigos externos e os menores que existem. Temamos a nós mesmos. Os preconceitos é que são os ladrões. Os vícios é que são os assassinos. Os grandes perigos estão dentro de nós. Olha só, Maria Regina, nem tinha lido Bion nem nada. Que importância tem aquele que ameaça a nossa vida ou a nossa fortuna? Preocupemo-nos com o que põe em perigo a nossa alma. Eu acho fantástico, né? E nós pensamos no mundo interno dos nossos pacientes, onde se alojam os maiores inimigos, né? Os maiores vilões, né, Lucrécia? Os maiores vilões, Porque eu acho achei muito interessante a abordagem da Sim. professora Beatriz, né? Essa É. questão de que é um romance histórico, né? Que ele se Sim, atua. E sim. eu fiquei pensando também, juntando com a tua abordagem, Lucrécia, da questão, fazer uma história desde a maternidade, né? Também é uma questão histórica, né? Se a gente pensar a Cosette sozinha, né? Uma adolescente que engravida e tem que se virar sozinha depois, e com a própria história do Jean Valjean, né? Também menino perde a família, perde a mãe, perde os pais, de repente tem que cuidar da irmã, que tinha vários filhos, desesperado pela fome, acaba furtando um pedaço de pão e é condenado a 19 anos, porque encontram na casa dele um fuzil. Quer dizer, ele também, adolescente, nem sabia direito o que estava acontecendo. Então, também é uma coisa histórica dentro da história de cada personagem, né? A história da Fantine, a história da Cosette, e de todos eles, assim, como cada um vai se desenvolvendo e sobrevivendo também essa passagem histórica, né? E os personagens representantes de diferentes instâncias da sociedade, como disse a professora Beatriz, a base da montanha é o povo, né? Em diferentes segmentos, né? Tem uma força enorme, mas muitas vezes são esmagados pelo peso, né? da aniquilação, da miséria, da sevícia. Até da perversão, né? A gente Da pode dizer. perversão. Tem uma passagem maravilhosa também, que é sobre a permanência
a insistência do passado no presente. Tá? É Sim. um capítulo muito interessante, né? Que se chama Sob que condição podemos respeitar o passado? Tá? Aham. E aí ele fala da obstinação das instituições caducas, né? Porque uma fórmula interessante do Victor Hugo é a enumeração, né? Ele enumera exaustivamente, leva o leitor assim É. até o fundo do poço, e ele Ah, vai enumerando a obstinação, então, de instituições caducas, é. desejosas de se perpetuarem. Isso. Assemelha-se muito à obstinação do perfume estragado, que quisesse continuar a untar-nos os cabelos, ou a Ah, pretensão de um peixe podre que ainda quisesse ser saboreado, etc, pá, etc. E é depois ele forte. diz: sonhar com a prolongação indefinida das coisas defuntas e o É. governo dos homens por embalsamento, Ah, restaurar os dogmas em péssimo estado, redourar as molduras, quer dizer, né? ah, Cozinhar de novo, né? Ferver, ah. referver aquilo que já não serve mais, reconstruir os claustros. Ele fala Sim. muito sobre religiosidade também, é um tema É. fundamental aqui. A sorors, Tornar a benzer os relicários, ah, reviver as superstições, ah, reabastecer o fanatismo, pôr é, novos cabos nos sabres e nos isopes, reconstituir o monaquismo e o militarismo, crer na hum, salvação da sociedade pela multiplicação dos parasitas, impor o ah, passado ao presente. Isso tudo é muito estranho. sim, Então, alimentando a trago um pouco corrupção, na babesca. Isso é tão estranho, mas é tão Real. presente, tão tão real. presente, isso. E ele É, está sempre reabrindo, ele está sempre trazendo é, novamente essa questão, né, do é, passado, que, bom, aí como as questões históricas, né, que a gente já falou, que estão ali é, muito tensionadas. Mas sim, sobre foi levantada a questão de uma literatura de pobres aí nesse período, né? Porque os sim, Miseráveis parece que inauguram isso, né? De isso. alguma maneira, É, eles, ele presentifica, ele, né? Enfim, é um espaço, né? Um espaço discursivo muito rico e que discute vários pontos, né? sim, Desses marginalizados, né? Desde a língua, lembrando que ele faz um debate lindo sobre a gíria, né? O que é, que é a gíria e como a literatura ela deve incorporar, como ela deve olhar para isso também como, né, é, uma expressão, como outros dialetos, sim, como enfim, ele é um uhum, capítulo belíssimo também sobre a linguagem aí, sim, né? sim, Mas eu queria voltar à questão de que outras obras. Aí eu sim, lembrei que lá em 28, que é importante, que também foi falado, a Lucrécia falou da pena de morte, da questão do direito, e como sim. o E ele Victor era Hugo e Os Miseráveis contra a são, guilhotina, né? acaba sendo uma referência importante, porque É, o Victor Hugo, já nos anos 20, né, ele levou adiante uma reflexão e escreveu um romance, uma narrativa, um romance curto, em primeira pessoa, sobre a pena de morte. Ele era terminantemente contrário à pena de morte. Sempre é, foi, e aqui nos Miseráveis ele também traz essa sim, questão em vários momentos, né? Só fazendo referência, então, a esse texto lá dos de 28, que se chama, que eu recomendo, que é tá, impressionante, é uma narrativa curta em que um sujeito que é condenado, que está condenado à pena de morte, que está aguardando simplesmente, né, a execução da pena, ele vai fazendo sua narrativa, né? Então, um texto de angústia, né, de espera, em que ele está nessa situação em suspenso, aguardando
ser morto. E diz, professor Beto, qual é o nome da obra? Eu não O sei. nome da obra é O Último Dia de um Condenado. Tá? Ah, Então, ali a gente já tem um protagonista, né, que é um protagonista marginalizado, etc., que se vê nessa rota nessa situação de enfrentar, né, a justiça, sim. etc. Depois a gente tem Claude Gueux também, que é de 34 ali, que é um período que o Victor Hugo ele visita alguns cárceres, né? Toulon, especialmente, que ele refere aqui, né? O Jean Valjean sai de Toulon, que é um forte, né? Uma prisão famosíssima, das maiores do século XIX. Uhum. E o Victor Hugo ele visita mais de uma prisão, acho que Uhum. Brest também, que fica mais ao norte, também ele visita e ele vai propositadamente para conhecer, para fazer um levantamento das condições, para entender o funcionamento, né? Então ele faz esse trabalho de pesquisa e na Sim. sua obra depois, na sua vida como político, ele denuncia e faz sempre a defesa da Temos uma pessoa abolição da pena de inscrita. morte. Como? Ah, temos Sim. a Inúbia Em Duarte. nuvem. Ah, Lucas, sim. tu Que pode bom. colocá-la? Ai, que bom que nós vamos ver a Inúbia. Estava com saudades da Inúbia. O Lucas vai trazê-la? Tá. Estamos aguardando que ele coloque ela. Ah, tá. Aqui ela. Está chegando. Deu. Aqui Oi, está ela. Inúbia. Deu. Oi, Núbia. Oi, eu estava me contendo porque eu não queria interromper a conversa de vocês, tá? Que eu achei assim toda a apresentação maravilhosa. Eu também sou apaixonada pelos Miseráveis. Eu vi no teatro, né, a peça em Nova York, também é apaixonante, né? Mas eu não queria deixar de dizer para vocês e para Maria Regina assim, que está sendo uma aula, né? E não é para acrescentar alguma coisa, eu queria felicitar, né, a Beatriz, que eu não conhecia, bom, e a Lucrécia, minha amiga e querida, né? E a Maria Regina. Eu acho que as pessoas nem querem realmente interromper, sabe? Porque está muito bom de ouvir vocês. Realmente é uma aula vivida, né? Uhum. Vocês estão trazendo, né, o romance, né, o Vitor Hugo, coisas que a gente não sabe, muitas coisas. Uhum. Muito interessante. Eu queria agradecer, só isso. Tá? Obrigada, Obrigada pela Inúbia. presença. Bom, Obrigada pela tua presença. Eu fiquei muito É, feliz de te ver. Obrigada. tá bom. Hum, Eu que agradeço. Tá? Obrigada. hum. pessoal, nós temos 10 minutos. Então, o que vocês ainda gostariam de colocar para a gente daqui a pouquinho encerrar? Beatriz, Lucrécia, mais alguma coisa? Não, situações que nós vivenciamos muito, e a Regina, a Maria Regina é assim, também testemunha, né? Nós trabalhamos num hospital onde ocorrem crianças com vidas dramáticas, muitas se assemelham às das crianças que o Victor Hugo retrata, né? Uma delas eu me lembrei, e não só crianças miseráveis, também, por exemplo, situações
dolorosas, como a do Mários, por exemplo, que sofreu o que hoje a gente chama de alienação parental, né? Porque ele era filho de um coronel, né, que havia sofrido o pão que o diabo amassou nas sucessivas revoluções e que foi alijado porque o avô do menino era de outro partido. E eu queria só chamar a atenção que essas radicalizações que nós temos vivenciado no nosso próprio país, o fanatismo, sim, de famílias, semeia discórdia, separa pessoas, este ódio mútuo das polarizações que ocorrem nas polarizações políticas acabam minando a alma das crianças, dos adolescentes, ensurdecendo essas crianças, cegando essas crianças, obstruindo o pensamento dessas crianças. Então, eu acho que também me chamou muito essa atenção, e aí eu fiquei pensando qual a nossa responsabilidade como a geração dos adultos, que já estão entregando o bastão para as novas gerações, sobre a possibilidade do pensar, a possibilidade de pensar antes de agir, de fazer uma reflexão, fazer uma verificação dos fatos que são relatados antes de passá-los de uma forma impensada e emocional. Então, eu acho que nós estamos vivendo no nosso país e no nosso tempo situações que muito bem estiveram descritas nessa obra monumental do Victor Hugo. Então, a gente aguça a capacidade de percepção e de pensamento ao reler Victor Hugo. Eu também, como a Inúbia, fiquei muito emocionada, eu consegui ver essa peça na Broadway também, vi filme e vi sínteses para as crianças dessa peça. Temos que seguir lendo, estudando. Eu acho que essa convocação do Victor Hugo aos intelectuais, eu diria também aos profissionais da saúde, para que se valorize o humano, e o humano que não tem voz, e que se cuide das crianças que são nossa vida, o nosso porvir. Eu acho que é um apelo muito necessário e muito verdadeiro e muito atual ainda. Né? Essa é a ideia da convocação para o café literário. Possa exatamente discutir psicanálise, literatura e cultura, né? Dessa forma gratuita que a gente vem fazendo. Então, a ideia é isso, que a gente possa abrir um canal para as pessoas começarem a pensar criticamente sobre os clássicos, porque, né, todos eles têm muito a nos dizer, muito a nos fazer refletir. Sim, sim. Eu acho que isso que tu fala me leva para uma questão que também eu acho muito importante, que é, de uma certa forma, uma humildade, né, do escritor, né, em se mostrar alguém que está buscando entender, né, e que se coloca também como aquele que traz luz, coloca luz, mas está nesse empenho de empenho formativo, né? Que é para os outros, porque o Victor Hugo ele tinha essa ambição, né? Ele dizia de formar um povo. Ele sabia claramente, né, que havia, enfim, muitos excluídos. E a arte dele não chegava a esses excluídos, e que nesse processo de criação artística, em seu tempo, era preciso formar, né, esse povo educado
enfim, isso não significa incutir essa ou aquela Sim. visão, mas significa, segundo o Vitor Hugo, uma relação de troca, de concessões, né? de contribuição da parte do escritor, mas também de mudança e conformação da sua criação às necessidades, né? desse público novo. Né? Então, é um trabalho muito sutil, uma reflexão muito interessante e que traz um grau eu diria, de humildade mesmo, né? Sim. E que vai nesse sentido, né? de talvez se pensar nessa polarização, né, que a Lucrécia está, que é o oposto, né, que é o sentido da verdade que se impõe ao outro, né, da verdade que temos e que temos certeza, da qual temos certeza e que queremos sempre impor ao outro. Tá? Então, esse livro, ele é isso, ele faz esse esforço de reflexão, eu acho isso impressionante. Um outro elemento, uma outra característica que é muito curiosa, que enriquece também essa narrativa, é a ironia do narrador. Né? E ele faz muita ironia, né? Tem uma passagem que é engraçadíssima, porque tem um debate, aí também foi falado que ele é um sociólogo, né? Então ele faz essa elaboração sobre o que é uma classe social, naquele momento em que Marx já vinha escrevendo, já havia escrito sobre a Revolução de 48, sobre o golpe de 52, enfim, esse processo todo, esse debate estava quente, né? E se fazendo, e então ele coloca numa passagem lá dos Miseráveis, ele diz assim: a burguesia é apenas é o povo também, né? Porque nesse momento a burguesia é o terceiro estado, né? Aquele que vem que não é parte da nobreza. Então ele diz: a burguesia ela é o povo também. Porém, é o povo que hoje tem condições materiais. É o povo que tem tempo para se sentar, ele diz. Esse é o termo. É o povo que hoje tem tempo para se sentar. E aí ele diz assim: a burguesia não é uma classe social, porque uma cadeira não é uma casta. Ele emenda, né? Então, a burguesia apenas tem tempo de se sentar, porque ela está satisfeita, né? É a parcela do povo que hoje está satisfeita. Né? E tem tempo para se sentar. O debate está ótimo, excelente. Está acabando. Do paraíso ao liceu, encerrando essa, a cadeira, né? Uma cadeira não é uma casta, não é uma classe social. Eu acho que queria chamar atenção para essas piadas sociológicas aí do nosso fantástico. Ele tem uma picardia. Queria agradecer de novo o convite e a presença e o prazer de discutir com a Lucrécia. Muito obrigada. Foi um grande prazer, Maria Regina, e conhecer a professora Beatriz foi encantador para mim. Foi muito obrigada. A mim, né, em nome da sociedade, só me resta agradecer a participação de vocês, foi excelente a discussão, né? Vamos sair refletindo muito sobre essas questões. Muito obrigada, Lucrécia, obrigado a todos que nos assistiram, e eu gostaria, então, de convidá-los para o próximo Café Literário, que será o último desse ano, no dia 14 de novembro, às 19h30, lembrando que é uma atividade gratuita e que as inscrições são através do site sppa.org.br, onde nós iremos conversar sobre a obra Sandman, de Neil Gaiman, que, aliás, se tornou num seriado no Netflix super interessante, né? Que tem muitas questões de simbolismo, as pulsões de vida e morte, é super interessante. E nós teremos a participação
do professor de inglês e tradutor, mestre pela UBRA, Fabiano Silveira, e do nosso colega psicanalista Ruggero Levi. Então, conto com a participação de todos, com a divulgação, e até novembro, então. Muito obrigada, boa noite. Boa noite. À noite.